Pensa só, na nossa vida, ou até nas empresas onde a gente trabalha, como se fosse um sistema operacional de um computador, sabe? Às vezes esse sistema fica lento, sobrecarregado, cheio de coisa aberta. Chega uma hora que ele precisa ir muito de uma atualização para voltar a rodar liso. É exatamente sobre essa atualização que a gente vai conversar hoje. Sabe aquela sensação de estar preso num loop? De ficar repetindo as mesmas coisas dia após dia, esperando um resultado diferente, mas que nunca vem? Pois é, isso é um sinal claríssimo de que o nosso sistema atual, chegou no limite. E essa pane geral do sistema tem um nome que, infelizmente, muita gente conhece: burnout. Dá uma olhada nesse ciclo. Tudo começa naquele modo de alto desempenho, quando a gente está dizendo sim para tudo, sem respirar. Daí a pouco, as rachaduras aparecem. O cansaço bate, a paciência diminui, até que, pronto, burnout total. O pior é que se a gente não fizer nada, esse ciclo se repete de novo e de novo. Beleza, vamos começar a fundo nisso. Para fazer qualquer atualização, primeiro a gente precisa diagnosticar o problema, né? Entender qual é o bug no nosso código que está causando todas essas falhas. E aqui está o pulo do gato. O bug principal, a raiz do problema, quase sempre começa na mentalidade. É como se fossem dois sistemas operacionais diferentes. Um é movido a medo. Ele leva para o controle, para a rigidez e, no fim, para a estagnação. Já o outro é baseado em aprendizado. Ele cria um ciclo positivo, sabe? De testar coisas novas, de ter segurança para errar e de se adaptar. E o que acontece quando esse bug de uma pessoa só se espalha? Viram um vírus. Um vírus que paralisa a organização inteira. Olha só o estrago. A cultura do medo faz todo mundo ficar em silêncio, o silêncio leva a decisões defensivas para ninguém se arriscar, e no final, essa rigidez toda acaba com a confiança de todo mundo. É um ciclo que só destrói. Ok, chega de problema. Vamos para a solução. A primeira parte da nossa atualização começa no nível individual. É hora de instalar um software mental novo, um processador bem mais potente focado em resiliência e bem-estar. Mas como é a arquitetura desse novo sistema? Bom, ela é construída em cima destes 5 pilares. Pensa neles como a fundação de uma casa mesmo. O pilar espiritual dá propósito, o físico dá energia, o social cria conexão, o emocional traz autoconsciência e o mental, clareza. Para um sistema ser estável de verdade, todos eles precisam estar equilibrados. E uma coisa muito legal aqui é que essa atualização não é só sobre ser inteligente no sentido clássico. Não adianta só ter um QI altíssimo, aquela inteligência lógica, sabe? Precisa também do QE, a inteligência emocional, para entender o que se passa por dentro. E o que é S, a inteligência social, para lidar bem com os outros. Onde esses três se encontram, aí sim é que a mágica acontece. Para deixar esse sistema novo blindado, a gente pode usar umas ferramentas super poderosas. Pensa nelas como uns comandos de terminal para dominar o caos. Os códigos estoicos são perfeitos para isso. O primeiro é Memento Mori, a ideia de que a vida é curta, o que dá um senso de urgência para viver com propósito. Depois vem Amor Fati, amar o destino, ou seja, aceitar e até abraçar o que vier pela frente como uma chance de crescer. Aí tem o Acta Não Verba, ações não palavras, foco total na prática. E por último, Simpatia, a noção de que está tudo interligado e que o bem de todos tem que ser a prioridade. Bom, uma pessoa com um sistema atualizado já faz uma diferença enorme, mas a verdadeira revolução acontece quando a rede inteira, a cultura do time e da organização, também passa por essa atualização. Afinal, de que adianta um computador super rápido numa internet lenta, né? O ambiente precisa melhorar junto. E qual seria, então, o protocolo principal para essa rede funcionar sem travar? A resposta pode surpreender: humildade. Mas não a humildade como sinônimo de fraqueza, e sim como uma competência estratégica. É ela que permite que a rede funcione sem aqueles erros de sistema causados pelo ego. E esse ciclo aqui mostra perfeitamente como a humildade funciona na prática. É um ciclo que se alimenta. Um líder humilde escuta com curiosidade. Com isso, aprende com mais abertura. Aí ele se sente seguro para empoderar o time. E no fim, reconhece o trabalho de todo mundo. Isso vai construindo uma confiança que fortalece o sistema inteiro. E o resultado de tudo isso é criar um ambiente de alta segurança psicológica. E é aqui, nessa matriz da Amy Edmondson, que a gente vê onde a inovação acontece de verdade. Não é na zona de conforto, onde ninguém se arrisca. E muito menos na zona de ansiedade, onde todo mundo tem medo. A inovação brota aqui, ó, na zona de aprendizagem. É o lugar onde se tem muita segurança para tentar e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade pelos resultados. É uma boa reflexão a se fazer, né? Onde será que a maioria das equipes e empresas se encaixa hoje?
A gente vê muitas na zona de ansiedade, cobrança lá em cima, mas segurança lá embaixo. O grande papel de uma liderança humilde é exatamente este: tirar o time desse quadrante e levar para a zona de aprendizagem, onde as pessoas não têm medo de assumir riscos calculados. E o que sustenta essa segurança psicológica toda? A vulnerabilidade. Mas, atenção, não é vulnerabilidade no sentido de fraqueza emocional. É vulnerabilidade como a infraestrutura da inovação. É a coragem de levantar a mão e dizer, eu não sei. É ter tolerância ao risco. É isso que abre espaço para experimentar e aprender de verdade. Muito bem. Sistema individual atualizado, rede coletiva também. Agora é hora de instalar e rodar os aplicativos certos. Aqueles programas que vão de fato criar valor e gerar impacto. E um dos apps mais poderosos que existem é esse aqui, o Círculo Dourado do Simon Sinek. Pensa na burocracia normal, ela sempre começa falando o que tem que ser feito. E isso gera resistência. Uma liderança que inspira faz o contrário. Ela começa com o porquê, com o propósito. Quando todo mundo entende o porquê, o engajamento e o alinhamento vêm naturalmente antes mesmo de falar do como ou do quê. Outro programa fundamental é o design focado no cidadão, no usuário. É um método super prático para resolver problemas. Primeiro, observar o problema real da pessoa. Depois, perguntar por que isso existe. Em seguida, simplificar o processo e, o mais importante de tudo, testar para ver se a solução realmente funciona para quem vai usar. Só que não adianta nada ter os melhores aplicativos do mundo se ninguém quiser usar, né? Para garantir que uma mudança pegue, ela precisa seguir estas 4 leis. O novo hábito tem que ser claro, tem que ser atraente, tem que ser fácil e tem que ser satisfatório. Quando se faz isso, a mudança deixa de ser uma imposição e vira algo que as pessoas querem fazer. No fundo, construir um sistema melhor, seja para a gente, seja para uma empresa, é um pouco como montar um mapa mental desses ou escrever um bom artigo. Precisa ter uma ideia central muito clara, uma boa estrutura e a capacidade de conectar um monte de peças diferentes para formar um todo que faça sentido. Isso nos leva à grande lição de tudo isso. Mudança de verdade não é acidente, não cai do céu. A transformação que dura, que realmente funciona, é um processo que exige intenção, exige esforço e, mais do que tudo, um design bem pensado e bem estruturado. E para fechar, fica uma provocação. Olhando para qualquer sistema que a gente faça parte, seja nossa própria mente, nosso time, nossa organização, qual seria a primeira peça, o primeiro componente desse sistema operacional que precisaria de uma atualização? Pensar nesse primeiro passo já é o começo de toda mudança.